A dica de hoje é para você que gosta e quer escrever cyberpunk. A gente já fez steampunk, vai ser cyberpunk agora. Como eu já disse no vídeo anterior, cyberpunk surgiu nos anos 80, anos 90, né? E como uma contraposição da ficção científica utópica dos anos 50. Então, na ficção científica utópica dos anos 50, o futuro traria uma humanidade melhor, né? E os autores do cyberpunk falaram não. Do jeito que a tecnologia está crescendo e o nível de vida está caindo, o futuro vai ser isso. E um autor fez um conto e criou esse nome, cyberpunk, que depois passou a ser usado como o nome do gênero, que é exatamente esse conceito de alta tecnologia e baixo nível de vida. Agora, escrever cyberpunk hoje em dia é um problema. Por quê? Porque o cyberpunk surgiu nos anos 80 e ele falava de 40, 50 anos no futuro. Então nós já chegamos onde o cyberpunk mostrava, né? E é evidente, algumas coisas aconteceram, nós temos internet, nós temos tecnologia, né? Mas algumas coisas não aconteceram, nós não tivemos essa caída do nível de vida que eles estavam pensando. Claro, existe, eu não estou dizendo que não existe pobreza nem nada, mas esse nível de coisa não aconteceu, né? Mas de qualquer maneira, esse não é o ponto, entendeu? A questão é que você não pode pegar os paradigmas do cyberpunk antigo e usar. Então hoje o que nós escrevemos seria pós-cyberpunk, né? Porque a gente já está em 2020, como tinha um RPG que era o Cyberpunk 2020, que a gente chamava. Então já passamos 3 anos de 2020, né? E nós temos que jogar para frente, né? De novo, uns 30, 40, 50, não sei. Lembrando até do vídeo que eu fiz sobre ficção científica, quanto mais para frente você jogar, mais difícil vai ser as pessoas verificarem que o seu paradigma está dando errado. E no mais, nós temos muito material para escrever cyberpunk hoje. Pô, nós temos os IAs aparecendo. Eu não estou nem falando dessa coisa do chat GPT, estou falando daquelas IAs que realmente foram da Google, que foram desligadas, estavam conversando diferente. Então você pode criar uma história com IAs, né, ligar essas IAs ao governo, aos governos, né? Então você teria rebeldes contra essas IAs. Quer dizer, isso seria bastante dentro do conceito cyberpunk, né? Você tem membros mecânicos, né, biônicos se tornando, começando a se tornar cada vez mais normais, né? Você já vê alguns vídeos de pessoas usando. Então você pode ter esses membros são comuns no gênero cyberpunk na criação de personagens, né? Especialmente se você for pensar que você vai estar falando de marginais, você vai estar falando de pessoas que são mercenários, esse tipo de coisa. Então eles estariam fazendo melhoras no corpo deles, né? Você, por exemplo, você tem a questão da China se tornando uma potência mundial, ou seja, saindo do eixo Estados Unidos. De novo, a gente pode trabalhar bem esse conceito dentro da ambientação cyberpunk, né? Você tem as impressoras 3D, né? Então você imagina que uma versão mais moderna, a impressora 3D poderia criar uma arma. Na verdade ela já pode, mas não é uma coisa muito normal, né? Ela não funcionaria muito bem, mas assim, no futuro ela poderia. Então você precisaria hackear ou fazer, porque elas seriam proibidas. Tem bastante material para histórias de cyberpunk, né? De você estar jogando essas pessoas, hackers, ou seja, a realidade virtual surgindo, né, com mais força. Então você tem a IA, a realidade virtual, todas as redes sociais surgindo, coisa que o cyberpunk original previu, né? E você tem, por exemplo, o Elon Musk comentou recentemente de chips cerebrais. E você tem até chips fazendo pessoas voltarem, fazendo a ligação de nervos danificados, fazendo as pessoas voltarem a andar, a ver. Então tudo isso é um material
bastante prolífico para o cyberpunk. Inclusive, a gente entra em questões desse novo paradigma do cyberpunk, que é o quê? Se você coloca um chip no seu cérebro, você não precisa de ir na escola, porque você aprenderia tudo, seria colocado no chip. Você criaria uma juventude transviada, né, como aconteceu nos anos 50. Então você poderia criar esse tipo de ambientação para uma nova história, né? Você poderia ter vírus para esses chips, como tem vírus para computador. De novo, você pode trabalhar esse conceito na história. Atualmente, às vezes eu vejo algumas coisas mais modernas de cyberpunk e eu vejo aqueles outdoors de luz, né? Aquelas coisas bem Blade Runner, né? E eu vejo o quão isso é fora de moda, né? Então você poderia ter uma realidade mais simples, só que uma realidade aumentada, porque você estaria vendo através do chip, com todos esses outdoors, essas coisas bem cyberpunk, né? E em vez de você ter o óculos de realidade virtual, você teria as pessoas entrando em realidade virtual, 100% o cérebro delas entrando através do chip, né? Desse chip de implante no cérebro. Ou seja, se você for considerar todas essas coisas, você pode criar um pós-cyberpunk, sim, muito bom, né? Então é só verificar o que está sendo feito, como eu sempre digo, pesquisa, né? Ver o que tá acontecendo, quais são os planos futuros, ver o que esse pessoal mais ligado à tecnologia está fazendo e, pô, em cima disso cria e colocar no papel, né? Bom, como sempre, eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero ter ajudado. Então, se você curtiu, dá um like, compartilha com um amigo que curta o cyberpunk, né? E se liga no canal e fica sempre atento com as novidades que nós estamos colocando por aqui.